Oi, meu nome é Maísa e vim te contar o que eu achei de alguns livros que eu andei lendo. Antes de mais nada, recados rápidos. Se é a primeira vez por aqui, se gosta de livros, recomendações de livros, clubes de leitura, te faço um convite para se inscrever no canal. Peço a gentileza para curtir, compartilhar, fazer comentários, ativar o sininho de notificação e me seguir nas outras redes sociais. Todas essas informações estão aqui na caixa de descrição. Bom, o mês de abril praticamente terminou, hoje é o último dia, tô gravando hoje, inclusive, porque tinha algumas últimas leituras que eu queria muito comentar com vocês. Bom, então vou falar das minhas melhores leituras do mês de abril, não estão todas aqui. Se você tiver curiosidade, dá uma olhada lá no meu Instagram, porque vai sair essa semana ainda a lista com todas as minhas leituras, as minhas notas, e eu vou colocando as resenhas ao longo do mês. Então hoje a ideia é falar das principais leituras. E duas delas eu vou falar bem rapidamente, porque eu fiz um diário de leitura. Então, se você gostar das minhas considerações rápidas aqui, vou te fazer o convite para ir visitar o vídeo específico. O primeiro deles, inclusive, é De Noiva, da Ellie Hazelwood. Tem diário de leitura, corre lá se você quiser ver o vídeo completo. Bom, aqui a gente tem a primeira fantasia da autora, que é conhecida pelos seus romances contemporâneos. Nós vamos falar de um mundo em que temos seres humanos convivendo com vampiros e com licanos. E esse foi um livro assim super divertido, ele tem muito mistério, ele tem muitos diálogos, uma das coisas que a gente comentou muito lá no Clube de Leitura Fantasticai, porque foi uma leitura coletiva. Muita gente começou a ler Ellie Hazelwood por Noiva e adorou, porque muitos dos dramas e dos mistérios eram resolvidos com uma conversa. Então aqui a gente tem muitos diálogos divertidíssimos. E o mistério que permeia não é nada assim revolucionário, mas ele te mantém entretido de tal forma que assim é impossível. Chega a um determinado ponto, fica impossível largar. Gostei muito da Misery, gostei muito do Louie, o relacionamento dos dois é ótimo. Os outros personagens que compõem a história têm lá os seus dramas também para enfrentar. É a primeira fantasia e eu acho que ela pode trazer muito mais aí pra gente. Então dá uma olhada lá no vídeo completo se você ficou curioso. Mas também tem vídeo para a Filha dos Ossos, da Andrea Stewart, que já é uma fantasia mais complexa, que a gente tem um sistema de magia baseado em pedaços de ossos. As crianças, elas passam por um ritual numa determinada idade, que elas têm de doar compulsoriamente um pedaço dos seus ossos, e esse pedaço ele é utilizado pelo imperador para construir construtos, que são organismos com várias partes e que têm a vida e a força extraída desses fragmentos de ossos. Então, se há um uso muito intenso do construto, a pessoa que doou aquele osso, ela pode inclusive vir a falecer. Esse império ele é insular, então nós temos várias ilhas, e aí nós temos 4 pontos de vista diferentes. O primeiro deles é da filha do imperador. O imperador detém a magia desses fragmentos de ossos, e ele usa da justificativa de afastar um inimigo centenário deles, que são os Alangas. Esses Alangas há muito não se sabe para onde eles foram, mas ainda existem artefatos em algumas das ilhas que atestam para a presença deles em algum momento, mas não se fala deles. O imperador usa dessa justificativa para continuar ali com sua magia de ossos. Ele tem uma filha, que é a Lin, que perdeu a memória, e por conta disso ele tem um aprendiz que ele pretende tornar o novo herdeiro do império. Também teremos um ponto de vista do Jovis, que é um contrabandista, que está em busca da esposa dele, que desapareceu num navio misterioso. E ele se envolve numa série de desventuras, e numa delas ele vai encontrar um animalzinho que parece um gato, parece uma lontra, que tem chifres, que é o Mephis, e os dois vão embarcar aí em mais e mais aventuras. Outro ponto de vista que nós temos é da Falui, que é a filha de um governador de uma das ilhas. Ela percebe que o pai não está muito preocupado em cuidar do povo, ele está preocupado em festas, em redecorar a sua mansão.
E a Falui acredita que a única forma que ela tem de resolver esse problema é o dia que ela se tornar governadora. Mas pode ser que demore muito, até que chega à sua ilha um grupo de rebeldes e ela vai inadvertidamente acabar se envolvendo com esses rebeldes. E o último ponto de vista é o mais misterioso, que é o da Areia. A Areia, ela vive numa ilha, a ilha mais afastada. E nessa ilha, todas as pessoas que estão ali, elas estão em atividades repetitivas, nenhuma delas se lembra do seu nome, mas a Areia tem um tombo, ela quebra o braço e ela começa a ter lembranças de uma outra vida. É o primeiro livro de uma trilogia, então ele é muito de apresentação. A gente vai conhecendo devagarzinho todos esses pontos de vista, os diversos lugares, né, que essa história vai se passar. Mas o final, ele vai te entregar muitas possibilidades aí para um próximo livro, vai te deixar com muita vontade de continuar a leitura. Eu certamente vou fazer a leitura da trilogia e recomendo, se você gosta de fantasia, que tem mistério, que tem política, que tem um governo corrupto, que tem animais muito diferentes e esse sistema de magia que eu achei bem interessante. E lembrando que esse daqui é o primeiro livro de uma trilogia. Também fiz a leitura de Sete Santos Sem Rosto, da M.K. Lobby, é o primeiro livro de uma duologia. Aqui o sistema de magia, ele vem de habilidades que os santos teriam deixado para os seus discípulos. Então esses santos existiram, houve uma guerra de santos, né? Eles chamam de a Primeira Guerra. Um desses santos caiu, os outros desapareceram. E a partir daí, algumas pessoas nasceram com habilidades que teriam relação com esses santos. Essas pessoas com habilidades, elas foram recrutadas ali por uma grande religião e elas usufruem de todas as benesses que essas habilidades vão conferir ali para aquele lugar. Existem pessoas que não têm habilidades e essas ficam com o resto desse lugar. Bom, nosso foco é em dois personagens, a Ross e o Damian. Eles cresceram juntos, nenhum dos dois aparentava ter nenhuma dessas habilidades. Eles, inclusive, foram o primeiro crush um do outro. Mas até que o Damian foi mandado pra guerra, porque como ele não tinha habilidade, ele é bucha de canhão, né? Então ele foi pra guerra. E essa guerra também tinha o pai da Ross. O pai da Ross tentou desertar e aí, como traidor, ele foi morto. E justamente pelo pai do Damian. Então, ela sabe que ele voltou da guerra, mas eles não se encontram porque ela carrega esse ódio muito grande, porque afinal de contas foi o pai dele que mandou matar o pai dela. E por azar, ela acaba descobrindo que tem a habilidade de uma das santas. Ela se torna discípula, mas ela carrega ali uma vida dupla, porque ela tá junto dos outros discípulos, mesmo odiando tudo isso, mas ela também tá ali numa célula rebelde. Bom, acontece que os dois vão se encontrar porque há uma morte dentro do palácio e o Damian, neste momento, ele é o chefe da guarda desse palácio. E ele vai investigar e vai topar com a Ross porque ela está investigando a morte de duas pessoas comuns que ninguém lá deu muita trela, e ela vai investigar isso. Então os dois vão se juntar porque eles percebem que essas mortes podem ter sido causadas pelo mesmo assassino. Bom, é um livro mais sombrio, a gente tem toda essa pegada de política também, de religião, porque nesse caso há uma mistura. Porque quem está no poder são justamente aquelas pessoas que vêm dessa religião dos santos. Então a gente tem essa mistura aí. Além disso, nós temos um grande plot no final que, para ser sincera, a autora deu pistas. Eu já imaginava que estava caminhando para isso, mas que de forma alguma vai estragar a experiência de quem estiver lendo, porque é super interessante, é um gancho que ela tem muito bom pro próximo livro. Então eu imagino que o segundo ele já inicia aí com muitos problemas em função desse gancho que ficou no final do primeiro livro. Recomendo se você gosta de fantasia, com essa mistura de política, de corrupção, né? Então a gente tem governos corruptos. Aqui nesse caso a gente tem uma religião corrupta, preocupada em beneficiar apenas aquelas pessoas que têm habilidades, que estão ali dentro do seu sistema, e que tem essa célula rebelde aí que tá tentando colocar as coisas em pé de igualdade para todo mundo. Então tá aí, Sete Santos Sem Rosto. Outro livro diferentão que eu li foi Os Devoradores de Livros. Aqui a gente tem um livro bem sombrio também, porque existem entre os seres humanos
grupos de pessoas que têm uma fome peculiar. Eles têm fome e se alimentam de livros. Não da forma como a gente faz, é literalmente. Então eles têm, inclusive, dentes, que eles chamam de dentes de livros, que eles vão comendo. E quando eles comem um livro, eles vão adquirindo aquele conhecimento. Bom, essas famílias, elas vivem afastado dos seres humanos comuns. Eles têm ali como se fossem famílias, então você tem uma série de tios, tias, crianças. E as meninas, elas são alimentadas com contos de fadas para elas entenderem qual que é o lugar delas, né? Então elas sempre vão ser defendidas por cavalheiros, elas são princesas, elas estão ali para serem cuidadas de fato, é o único papel que elas têm. E aí elas vão ser dadas em casamento para outras famílias. E esse relacionamento, né, entre uma família e outra, ele é intermediado por cavalheiros e seus dragões. Cavalheiros são devoradores de livros comuns que vão treinar para conter os dragões. Os dragões são devoradores de livros que nascem com uma fome muito maior. A fome deles é por cérebros. Inclusive, eles nascem com uma língua que é uma probóscide, que é como a língua de borboleta, sabe? Que é como se fosse um tubinho para sugar néctar. Então, a língua desses dragões, ela é feita para sugar cérebros. E claro que isso é complicado, porque primeiro que sair matando ou deixando pessoas em estado vegetativo ia levantar suspeitas, e em algum momento essas famílias poderiam ser descobertas pelos seres humanos. E além disso, sugar muitas mentes, você vai acumulando o conhecimento de todas aquelas mentes, e isso pode levar à loucura. Por isso, alguns dos dragões, inclusive, são mortos ao nascer, mas eles têm uma droga que é fabricada por uma única família, e essa droga, ela tira essa fome, né, essa necessidade do cérebro. Não tira totalmente a fome, ela persiste, mas esse dragão consegue dominar essa fome. Bom, a nossa protagonista é a Devon, e aqui nós temos duas linhas do tempo. Então a gente vai conhecer a Devon criança e a Devon que tá fugindo com o filho dela, porque o filho dela é um dragão. E ela precisa buscar essa família que produz essa droga, só que essa família desapareceu. Então ela está atrás deles para conseguir essa droga, para conseguir permanecer com seu filho vivo. E ao mesmo tempo a gente vai acompanhando enquanto ela é menina, vivendo ali naquela casa, até ela entender o que significa uma casa cheia de tios e tias e crianças, por que ninguém fala de mães, por que ninguém fala dos pais, qual que é o papel dela, o que ela tem de fazer nessa sociedade, quando é que ela é dada em casamento, enfim. Em um certo momento a gente vai ter essas duas linhas do tempo se encontrando, e aí a gente tem os mistérios, né, sendo revelados, mas de qualquer maneira a Devon ali fazendo o que estiver ao alcance dela para salvar o filho, que é um devorador de mentes. Eu gostei demais dessa história, uma história esquisita, uma história incômoda, mas é a história do amor da mãe e de famílias que se encontram, né, de pessoas que você vai encontrando ao longo da sua vida e que vão estar ali para te ajudar, para compartilhar problemas, para compartilhar bons momentos. Então ela vai acabar encontrando pessoas que ela vai se permitir confiar, mas é bem difícil, e a gente vai entendendo aí como que é essa droga, o que ela vai ter que fazer. E além disso, vale a pena citar que a autora, a Sunny Dean, ela é uma autora no espectro autista. Eu achei bacana mencionar isso, né? Nós estamos aí no mês para falar bastante do transtorno do espectro autista, e eu, como tia de um garotinho sensacional, que é uma das paixões da nossa família, que também está no espectro, foi muito bacana encontrar uma autora com a mesma condição dele, e aí falando de uma história desse amor de uma mãe pelo seu filho. Então fica a dica, Os Devoradores de Livros. Acho que esse mês eu li muitas histórias esquisitas, de certa maneira. As Mulheres do Circo Secreto é da Constance Sowers, que é a mesma autora de Uma Bruxa no Tempo. E Uma Bruxa no Tempo, que eu já li, ele foi muito levado, assim, muito comparado à Vida Invisível de Ed La Rue, porque a gente tem essa bruxa que vai permanecer no tempo, mas ela não tem memória das suas vidas anteriores, enfim, é um livro interessante.
Eu não gostei tanto dele, eu gostei mais de As Mulheres do Circo Secreto, eu acho que ele tá mais redondinho, a escrita, a trama tá mais redondinha, sabe? Aqui nós temos duas linhas do tempo também, mas a gente primeiro começa com a Lara, que tá em 2004. Ela vive numa cidadezinha bastante bucólica, quase que não tem crime, é aquela cidadezinha que a gente fala que gostaria de morar. Então, ela tá prestes a se casar com o grande amor da vida dela, tá cheia de expectativas, mas ela está no altar, o noivo dela não aparece, ele é dado como desaparecido. No dia seguinte, encontram um carro dele sem nenhuma mancha de sangue, sem nada, assim, sabe? Num ponto específico, próximo de uma floresta, e na mesma posição em que um outro carro, um outro desaparecimento há 30 anos atrás aconteceu. E, bom, ela tenta seguir com a vida, ela imagina que ou ele fugiu ou ele foi morto e ela não sabe qual das duas opções é a pior. E ela vai seguindo a vida, né? Porque nós temos nessa cidade um grande corpo policial composto por duas pessoas. O delegado, ele tá ali investigando, mas assim, não encontram pistas de jeito nenhum. Até que a Lara encontra um quadro, ela fica curiosa, ela vai perguntar um pouco sobre esse quadro, ela vai levá-lo para reformar a moldura, e a pessoa que recebe fala assim: olha, esse quadro tá me parecendo muito de um pintor que foi famoso lá na década de 1920, cujas pinturas, ele fez 3 pinturas que ninguém nunca encontrou, e pode ser que essa seja uma dessas pinturas, ela valeria muito dinheiro. E aí ele vai convidar a Lara para ir para França, para ir para Paris, para ver se é possível validar esse quadro. E lá ela vai encontrar o diário daquela que seria a sua bisavó, e ela vai contar a história de um circo secreto, que é um circo muito macabro, e que talvez tenha relação com a própria família da Lara e que talvez tenha relação com o desaparecimento desses 2 homens. Então ela vai desvendando esse mistério desse circo secreto, e ali ela também vai falando muito da loucura de Paris da década de 1920, que uma série de autores, pintores, imagina, ela fala assim de um café que de repente você tá tomando café com Hemingway, que você vai encontrar Picasso, vai encontrar um burburinho efervescente cultural, e ela volta justamente a história volta justamente para essa época, por conta desses diários. Então, assim, uma história muito interessante, com uma magia bem macabra por conta desse circo. Eu tava imaginando um caminho para ele terminar, tava com o coração na mão, mas a autora conseguiu reverter esse problema, mas depois ela complicou o que ela tinha resolvido. É difícil tirar uma família circense do circo, eu imagino. Então ela caminhou muito nesse sentido. Mas esses mistérios, sabe? Acompanhar a vida desse circo secreto, entender o significado desse circo secreto, foi muito divertido. Uma diversão macabra, sombria, mas foi muito curioso. Então tá aí As Mulheres do Circo Secreto. E mais um livro esquisitíssimo, Bunny, publicado pela Globo Livros. É um livro que eu terminei ele essa semana. É um livro que eu vou escrever uma resenha para News, da Livraria Leitura. Então assina a News. Ele vai sair provavelmente quinta-feira agora. E lá eu vou fazer maiores considerações sobre essa história. Mas o que eu posso dizer é que é uma história que já chegou aqui com muita gente falando assim que não entendeu, ou que era uma história muito maluca. E eu fiquei curiosa, né? Que história? Qual que é a maluquice dessa história? E quando eu fui lendo, eu tive essa mesma sensação de que era uma história completamente maluca. E eu depois li algumas resenhas que existem teorias para tentar explicar essa história. Mas o fato é que eu terminei com o meu entendimento, mas eu sei que ele pode ser ou não pode ser. No final das contas, é uma experiência literária. Eu acho que é a melhor definição para Bunny. A protagonista é a Samantha, ela tá fazendo uma pós-graduação, e nessa pós-graduação ela tá numa disciplina que chama seminário, e ela tem 4 colegas, apenas 4 colegas, 4 mulheres, que se chamam entre si de Bunnies. Então uma vira para outra: Bunny, me empresta a caneta. Bunny, seu cabelo tá lindo. Bunny, que texto incrível. Elas se chamam de Bunny o tempo inteiro. E a Samantha tem uma raiva enorme,
Porque aparentemente essas bunnies, elas são todas ricas, vão falar das suas viagens internacionais, são a nata da sociedade. E a Samantha teve que ralar muito para chegar ali. E ela vê que o tratamento dos professores é diferente, ou pelo menos ela tem essa sensação. E ela tem uma única amiga, que é a Ava, que compartilha com ela desse desconforto. Mas a Ava, inclusive, um pouco mais cínica em relação... A Ava não estuda nesse curso, mas ela tem uma visão mais cínica ali em relação às bunnies. Bom, esse livro tem 3 partes, e a partir do final da primeira parte, não dá para comentar, porque essa imersão e essa maluquice, ela toma uma proporção que eu acho que é uma sensação de estar usando um alucinógeno, porque ela fica tão maluca, uma história tão psicodélica, que eu só recomendo para quem tem vontade e para quem tá ciente de que é uma experiência muito, muito louca, sabe? Assim, muito... Talvez a autora tenha sido muito visionária, um experimento, assim, na forma como ela concebeu essa história. No final das contas, eu tive a minha teoria, né? Eu acho realmente que foi tudo uma criação ali da Samantha, mas não faço a menor ideia. Pode ser, pode ser meio Lost, enfim, é muito interessante. Ele demanda, sim, de um tempo para digerir e de se entregar nessa maluquice, porque é bem bizarro. Mas tá aí mais uma leitura maluca que eu finalizei, talvez essa daqui a mais bizarra de todas. E para terminar com o livro fofinho, acabei de finalizar Além da Porta Sussurrante, do T.J. Klune, que é o mesmo autor de A Casa no Mar Cerúleo. Gente, que história linda! É uma história sobre luto, sobre a morte e sobre as nossas escolhas, sobre as consequências, sobre entender que é para viver hoje como se não houvesse amanhã, que em alguns casos isso acontece. Então, o nosso personagem, o Wallace, ele é um dos sócios de uma grande empresa de advocacia, bem-sucedido, divorciado, mas ele é workaholic, né? Tá trabalhando ali o tempo inteiro, não admite menos de ninguém dos seus funcionários, acabou de demitir uma funcionária porque ele achou que ela não deu o máximo dela, e ele tem um ataque cardíaco, ele vai morrer, e ele vai ser levado por uma ceifadora para uma casa de chás, que é essa casa que está representada aqui. E lá ele vai conhecer o Hugo, que é o barqueiro, que é aquele que leva as almas, né, desta dimensão para uma outra dimensão. Mas ele faz isso preparando essa pessoa. Então, para que o Wallace confronte os seus erros, os seus acertos, para ele entender que acabou, que não existe uma segunda chance, ainda assim é possível aprender com os erros. Porque aquela vida que nós conhecemos acabou, mas existe uma porta que pode te levar para uma nova experiência, encontrar pessoas que você amou, enfim, você tem uma outra vida para começar. E o Wallace, no primeiro momento, fica irritado, né? Como assim? Eu tenho eu tenho um júri, eu tenho um caso que eu vou ganhar muito dinheiro com ele, eu não resolvi todas as minhas coisas, eu ainda nem consegui colher os frutos de tanto trabalho. E ele vai ter que entender que acabou a chance dele, e aí ele vai entrando então nessa reflexão sobre o que ele viveu, o que ele deixou de viver. É uma história que é dolorosa, a gente vai ter momentos assim bem emocionantes, principalmente porque ao final o autor, ele fala que essa é a obra mais introspectiva, porque ele escreveu 5 anos depois de perder o companheiro dele. Então ele tem muito da própria experiência de luto, né, o próprio sentimento do luto nessas páginas. Mas não é um livro que você vai ficar mal, não é isso. Ele vai te trazer essa reflexão, né, de que a gente está vivendo uma vida tão louca, né? A gente está numa produção intensa. Todo mundo acha que tem que estar produzindo tudo o tempo inteiro, nas diversas formas de produção. E que eu sei que pode ser fácil falar, às vezes a opção que a gente tem é essa de trabalhar, mas a gente tem que respirar, porque se a gente não respirar, pode acabar a sua vez, pode acabar a sua chance, e aí não tem volta. Enfim, eu tava esperando um final, o autor me deu um outro final do que eu estava, das minhas expectativas, que eu não sei se eu tinha gostado, porque afinal de contas a gente precisa finalizar o luto em algum momento. Ele tem que ter um fim para ele. Ele acabou me dando uma resolução um pouco fantástica, é um livro de fantasia,
mas ainda assim, depois ele me deu uma finalização para uma história. É uma história que não é tão fofinha quanto A Casa no Marcerulho. Aquela é uma história solar. Essa aqui não é uma história de escuridão, mas é uma história, né, assim, de você ficar ali, refletir, pensar e viver. No final das contas, acho que fica isso mesmo, de que a gente precisa viver intensamente, amar intensamente, fazer o que a gente tem vontade, dentro dos limites da lei, evidentemente. Mas eu achei uma história assim, dei 5 estrelas, favoritei. Mais uma história lá do Fantasticai. O grupo vai terminar a leitura oficialmente amanhã, mas eu acabei terminando antes, porque chega no final, quando o livro é bom, fica impossível deixar para trás. Bom, foram essas as leituras que eu queria compartilhar, espero que vocês tenham gostado e vamos conversar. Participou de alguma dessas leituras coletivas? Leu algum desses livros? O que você leu em abril e gostaria de recomendar? Lembrando que eu vou deixar o link de compra para todos esses livros aqui na caixa de descrição. Usando o meu link você me ajuda demais. Também vou deixar um cupom de desconto para o site da Livraria Leitura. Usando esse cupom uma vez por CPF você tem 10% de desconto. E também tem um cupom de desconto para o site da loja da Editora Trama. Todas essas informações aqui na caixa de descrição. Muito obrigada se assistiu até agora, te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!